Fala pessoal, tudo bem? Vou gravar um vídeo aqui, tem muita gente me perguntando os perfis que eu utilizo. Primeira coisa, quem me acompanha no Face, que eu recomendo que acompanhe no Face, siga no Face, no Instagram, acompanha lá, porque eu já mostrei na R490 os perfis que eu utilizava, tá? Eram 2 na época, eram suficientes. Então assim, acompanha lá, porque eu não costumo gravar vídeo sobre perfil, porque cada local é uma situação diferente, às vezes não tem ar-condicionado, né? Às vezes, inclusive o cara que eu vendi a minha Onton 490, ele trabalha numa galeria que não tinha ar-condicionado lá, então depende do estado, né? Se a umidade relativa do ar é alta ou não, né? Então isso depende muito, tá? Mas eu vou gravar porque tem muita gente perguntando, né, sobre os perfis, então eu vou gravar por esse motivo, mas não se acostumem, sigam lá no Instagram que é mais fácil. Outro recado, eu estou parcelando no cartão os equipamentos que mandam pra gente. Eu já parcelo aqui na loja, né, os clientes que chegam aqui, mas os que estão enviando por correio eu também estou parcelando, tá? Eu consigo parcelar até em 12 vezes lá, direto no site. O site está sendo reformulado, né, mas de toda forma, mesmo depois de reformulado, eu vou continuar fazendo esse procedimento. Então, quem quiser enviar, que não tem grana para pagar o valor à vista, né, transferência, que é o que normalmente acontece, eu consigo disponibilizar no cartão, tá? Mas vamos lá. Primeiro aqui eu vou mostrar os perfis que eu mais utilizo, não são todos, né? Até alguns são redundantes, que só muda o nome, mas é a mesma coisa, certo? Bom, esses que estão leaded e lead free, né, eles são os perfis de solda, tá? Ou de dessolda, aliás, para tirar, né? Por quê? Porque o de tirar, ele tem um tempo maior, tá? Eu deixo ele correr mais tempo, porque depende muito do estado da placa. Às vezes demora um pouco mais do que o normal, porque o chip é grande, porque já foi feito o reflow, tá? Por vários fatores. Então esses dois, o 2, né, o perfil 2, o 1 ignora, tá? O 2 e o 3 são perfis para tirar, tá? Eu vou colocar aqui no leaded, que é com chumbo no caso, ou seja, esse perfil eu utilizo no caso de já foi feito o rebaling, né? Porque não tem mais chip com leaded, né, de fábrica, não existe mais. Então já foi feito o rebaling e em outro local ou foi feito aqui mesmo, a gente precisa tirar esse perfil aqui, tá? Porque esse perfil aqui tem que acompanhar o seguinte, ele precisa de mais tempo, tanto que aqui o tempo do IR no caso seria a grelha da máquina, tá? No caso seria essa parte aqui, né? Essa parte inferior aqui, né? Deixa eu mostrar, no caso a rampa inferior seria essa aqui, tá? Deixa eu olhar de acordo que tá aqui, a rampa inferior... a temperatura inferior, temperatura superior. Tá, a temperatura do IR é essa. Aí, como está escrito aqui, a temperatura inferior é esse bocal aqui, tá? Deixa eu tirar esse bocal aqui, né? E a temperatura superior é esse bocal de cima, lógico, tá? Beleza? Voltando aqui nos perfis, né? Vou dar um zoom de novo. Voltando nos perfis. Isso aqui, como eu não trabalho com churrasqueira, né? A máquina é profissional, a gente tem um pré-aquecimento, certo? Que ele vai 55 graus na superior e 55 graus na inferior. Ele sobe a cada 3 segundos, é a rampa superior, né? E aqui embaixo também sobe a cada 3 segundos, ele sobe um pouco de temperatura. Não lembro se é 3 segundos ou 3 graus até dar o tempo, mas eu não lembro exatamente, tá? Mas enfim. Então ele tem a rampa que ele sobe sempre em 3, aqui também em 3. A temperatura do IR eu coloco de 10 segundos, porque ele é o tempo maior e ele só tem um valor, né? Porque a grelha, ou como preferir chamar essa parte inferior aqui, no caso aqui IR seria de infrared, né? De infravermelho, tá? Porque não deixa de ser um infravermelho. Então essa aqui eu deixo temperatura fixa, tá? Isso aqui vocês vão observar que é sempre fixo. E o tempo é sempre 500, porque ele vai demorar muito mais tempo, né? E eu vou ter que parar manual, não para automaticamente. Então a temperatura segue 55 graus Celsius na superior e na inferior, né? Isso é um pré-aquecimento. Depois ele esquenta toda a placa. E a infrared, né, a infravermelho, a temperatura da grelha inferior, ela vai subindo sempre em escala crescente, tá? Ela nunca para e nunca volta.
Então esse aqui depois no segundo estágio, né, ele fica 45 segundos para chegar a 55 graus e fica 45 segundos, né, no tempo. Depois ele já começa a rampa de 180 graus, né, que fica 60 segundos na inferior também. No estágio 3 ele baixa um pouco a temperatura, tá, por questão de pré-aquecimento ainda, que a gente está na parte de pré-aquecimento. Para a placa toda e o bocal especificamente, né, onde está o chip, esquentar de uma forma uniforme, né, então ele vai subir aqui, ele vai descer depois do segundo estágio. Todos os perfis que eu uso, o segundo estágio ele é um pouco maior do que o terceiro, a temperatura, certo? Por questão de pré-aquecer a placa mesmo, a placa e o chip, né? Então no terceiro estágio ele vai para 165 graus, embaixo também, e no quarto estágio, que seria o estágio de retirar, já, né? Lembrando que é 187 graus Celsius, a esfera com chumbo ela entra em fusão. Então 220 é o que vai sair do bocal superior e 240 é o que vai sair do bocal inferior. Claro que ele vai sair, né, e o medidor é bem dentro do bocal. Então ele vai perder temperatura até chegar efetivamente no chip. Tá? Então isso aqui é 220 graus e ele vai ficar 65 segundos. Normalmente isso aqui já consegue tirar, mas eu aumentei 10 graus no quinto estágio, né, e 45 segundos, 10 graus tanto na superior quanto na inferior, para poder, se por acaso o quarto estágio não funcionar, a gente vai para o quinto estágio. Para LED free, vocês vão ver a temperatura já diferente e o estágio bem maior. Por quê? Porque essa aqui também serve para tirar alguns chips maiores de VGA. Tá? Aquele LED lá que eu usei, ele serve tanto para chip pequeno de placa de vídeo quanto para notebook. Chip grande eu uso outro aqui. Tá? Ó, a mesma coisa, né? Como a gente está falando de esfera LED free, temperatura inferior, superior no primeiro estágio 55, vai para 190 graus, né? É um pouco menor. Esse aqui especificamente eu coloquei para subir no terceiro estágio, 10 graus só, ainda está no pré-rate, né? No pré-aquecimento. E no quarto estágio seria já para tirar. Caso o quarto estágio não resolva a 60 graus em 60 segundos, ele vai para o quinto estágio, que é a 250 graus, e aumentando sempre 10. No bocal inferior eu sempre coloco um pouquinho mais de temperatura, tá? Dá para ver em todos aí, 260, depois 270, tá? Então aqui já seria extremamente crítico, né? No sétimo estágio, são 8, tá? Então no sétimo estágio já é 260 graus e embaixo 270, no sexto estágio, aliás, e no sétimo 290 graus inferior e 265. Nunca chegamos nesse estágio, tá? Normalmente no quarto estágio todo já consegue tirar, que seria o pré-rating, né? O pré-aquecimento e já a retirada do chip. Vocês vão vendo aí o perfil, se alguém quiser copiar esse perfil, apesar que eu acho que cada local, como eu já disse, tem que criar um perfil próprio, só entendendo como é que funciona o pré-aquecimento e a hora da retirada, tá? Mas vamos lá. LED Free S, que é de solda, tá? Então, ou seja, esse que termina sozinho, é para terminar sozinho, né? Ele vai parar automaticamente. Então aqui tem uma pequena diferença. Seria o primeiro estágio a mesma coisa, a temperatura da infravermelho 220 graus, depois ele vai subir para 180 e no terceiro estágio vai 165 graus e depois 165 graus também, ele vai abaixar um pouquinho ainda no pré-aquecimento. E no quarto estágio seria a solda efetivamente, 50 segundos com o bocal superior a 210 graus Celsius e inferior a 240 graus Celsius por 50 segundos. O tempo aqui do infravermelho, ele meio que bate com esses tempos aqui, tá? Pode ter uma pequena diferença, mas ele meio que bate para ele justamente parar sozinho. A gente não precisa ficar olhando a máquina na hora que ele vai soldar pra gente parar a solda. Segue o mesmo princípio do LED Free S, né, que é o LED Free solda. Vai ver que a temperatura é maior, mas também tem 4 estágios só, né? Aqui tudo ele segue um pouco mais de temperatura para o pré-rating dele, né? E aqui no quarto estágio 250 graus, 260 graus em 45 segundos, tá? O tempo aqui 165 segundos, se não me engano ele já contempla o valor total disso aqui, tá? Então não tem problema não. E mesmo que ele ficasse a temperatura maior, quando ele termina todo o tempo, né, dos quatro estágios, ele vai abaixar o bocal superior e inferior, e o IR, que é a grelha dela, que esquenta toda a placa, não faria muita diferença deixar permanecer quente, tá? Mas ele entra já em resfriamento. Vamos lá, VGA solda, né? Isso aqui é solda, vamos ver se a gente vai usar isso aqui.
Esse aqui seria chip maior, né? Ainda de... Esse aqui seria LED, tá? Sem ser LED free, né? Ou seja, quando o chip é muito grande, eu tenho que aumentar bem a temperatura no quarto estágio. Eu não vou falar mais do primeiro, segundo, terceiro, que é a mesma coisa, é o pré-rating. E no quarto estágio seria o pico para fazer retirada ou a soldagem do chip, tá? Então aqui 65 segundos, né? Inferior 60 segundos. Vou até corrigir aqui. Vou colocar 65 também. Cadê aí? Tá? 65 segundos, tá? A temperatura e o tempo inferior aqui 300 segundos, né? Direto. Então aqui é um pouco mais, com um chip um pouco maior. Vamos de novo aqui na VGA de solda. Isso aqui é quando o chip é muito grande, tá? Quando o chip é bem grande, não sei, um exemplo, bem grande inclusive, e ele tem um die maior, tá? Não necessariamente esse aqui, por exemplo, que eu tô na mão, tá? Não vai dar pra ver, tá escuro. Deixa eu acender a luz aqui. Não esse aqui. Quando o die dele, ele é todo protegido, tá? Quando ele é todo metálico aqui, como a 660, 680 tem, né? Ele tem toda uma proteção aqui, um dissipador em cima, tá? Então a gente usa esse aqui para dessoldar, certo? Porque ó, temperatura 270, isso também LED free já, né? Temperatura 270 graus já, bem alto no quarto estágio. Lembra que ele vai fazer uma rampa. Como esse aqui, todos os de dessoldar, a gente tem que cancelar manualmente, senão fica muito tempo. Então, como a gente cancela manualmente, a rampa ela vai subir de 170 graus, né, no superior e 170 no inferior para 270 no superior, né, tá aqui, e 280 no inferior. Então, ela é uma rampa crescente também. Então, no meio, vamos supor que 250 graus a gente consegue tirar. Então, a gente está o tempo todo ali tentando ver se o chip já está solto ou não. Tá? Então, nem sempre ele vai chegar no final do estágio 4. No meio do estágio 4, às vezes 40 segundos, a gente consegue retirar. Além desse, tem aqui VGA solda, né, que é para soldar mesmo, BIC, que é os maiores, certo? Olha aí, quando o chip também é nesse estilo, mesmo com LED free, né, ou desculpa, mesmo com LED, né, que é solda com chumbo, a gente pode usar isso aqui, porque esse aqui é quando o chip é bem grande, então a esquentar toda a superfície dele demora mesmo, tá? Então por esse motivo, 270 graus, 280 graus, esses estágios assim que a temperatura é muito alta, normalmente a gente fica observando, tá? Se viu que já soldou, a gente já cancela, já para o processo na hora para evitar mais estresse no chip. E por fim o solda VGA Small, né, que é o pequeno, tá? Que é basicamente o mesmo desse VGA solda, tá? É mais ou menos a mesma coisa. O estágio 4, o primeiro, segundo, terceiro estágio é o pré-rate, né, o pré-aquecimento, e por fim o quarto estágio aí para fazer a solda ou a dessolda. Esse caso aqui seria a solda, né, para fazer a solda e parar automaticamente, beleza?